Fidelidade acima da conveniência. Jeremias 35, versículo 13 fala: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vai, dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instruções para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor de Israel. Jeremias 35 nos traz a história que os reabitas, como exemplo, obedeceram os antepassados deles. Eles disseram que não era para eles beberem vinho, e era para eles viverem em tendas. E o povo ouviu. E eles eram antepassados. Isso veio de gerações. E o Senhor, ele usou isso para confrontar o povo de Judá, que reconhecia Deus, conhecia Deus, sabia tudo de Deus, mas não cumpria a palavra dele. Não obedecia aquilo que ele pedia ou dizia. Ele mostrou ao povo de Judá, nessa mensagem, dizendo: se eles foram fiéis a um antepassado, por que vocês não são fiéis a mim? Por que o povo de Deus não me obedece, não me escuta? E essa mensagem, ela traz o agora, ela traz o presente que nós vivemos hoje. Por que a gente não obedece à voz de Deus? Se a gente conhece Deus, se a gente reconhece Deus, se a gente sabe quem é Deus, se a gente estuda a palavra, se a gente lê a palavra, se a gente crê, se a gente ora, por que a gente não obedece muitas vezes? Por que a gente obedece somente quando é conveniente para nós? Porque é muito bom tu obedecer a Deus quando é aquilo que tu também quer, mas é muito difícil tu obedecer a Deus quando aquilo que tu não quer é o que Ele quer para ti. É muito difícil. É muito difícil a gente aceitar aquilo que Deus quer para nós quando é diferente do que o nosso coração humano enganoso quer. E é nesse exato momento que Deus confronta o povo de Judá e hoje, através dessa palavra, também nos confronta. Porque aqui ele mostra para nós que não basta só ouvir a palavra, conhecer e falar da palavra de Deus. Não adianta. É preciso obedecer e permanecer fiel, mesmo quando o que a gente quer é o que Deus quer e quando o que a gente não quer é o que Deus quer. Pronto, o Senhor fala, né, através do versículo 14 do capítulo 5 de Hebreus, mas o mandamento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem e o mal. A comida sólida, ela é para os adultos. Ela não é para as crianças. Todos nós somos adultos. Todos nós sabemos discernir o bem e o mal. Então a gente sabe discernir o poder da escolha, de obedecer e não obedecer. E muitas vezes a gente acredita só naquilo que a gente quer. A gente olha só o que a gente quer. E isso eu também vivi, e isso eu também vivo, porque é uma luta constante contra a minha carne, em não fazer a vontade de Deus e fazer a minha própria vontade. Só que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. Ela segundo o coração de Deus. Ele já fez por nós. Deus, ele já deu o seu único filho para morrer por nós numa cruz. Então a gente deve obedecer, sim, à voz dele. E se a gente não obedecer, é um gesto de desobediência. E como na Bíblia, a gente sabe todas as coisas que acontecem quando a gente não obedece à voz de Deus e obedece à voz do nosso coração, que é enganoso. Deus, ele sonda corações. Hoje, a gente vê muito dentro do nosso meio cristão, que pessoas querem pregar a palavra que só agrada o coração humano, mas não a palavra verdadeira que confronta. Porque tem uma frase que me pega muito desde o começo da minha caminhada com Jesus, que se o evangelho que tu vive não te confronta e só te agrada, esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho de Cristo, ele confronta a nossa carne. Ele confronta, ele faz a gente ver que a gente é pecador. Ele faz a gente reconhecer que a gente precisa de Deus, que a gente precisa ser dependente de Deus. E o evangelho, hoje, o homem muda as palavras do evangelho só para bênçãos, só para coisas materiais, só para, não, mas se tu for na igreja e tu fazer isso, isso e isso aqui, tu vai ser muito abençoado, tu vai receber o teu carro, tu vai receber a tua casa, tu vai receber tudo o que tu quer no teu coração. Só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus é um pai misericordioso, amoroso, mas ele é um pai justo. Ele não quer que a gente procure ele para ter bens materiais. Ele quer que a gente procure ele para nós sermos perdoados e salvos. Ele quer que a gente se arrependa do nosso pecado. Muitas vezes, muitas. Eu vi na Bíblia, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. É isso que Deus quer da gente, que a gente se arrependa. E se arrepender é um ato de obedecer a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus diz que tu tem que te arrepender, é porque tu tem que te arrepender. Arrependam-se de todo o vosso coração, para ser cancelados os vossos pecados. Se arrependam-se, que o reino de Deus está próximo. Se arrependam-se. É sempre esse chamado. Então, que a gente entenda
que a gente precisa obedecer à voz de Deus. Que não adianta só a gente ler a Bíblia aberta dentro de casa, falar da Bíblia, falar tudo o que Jesus fez por nós, graças a Deus, e não obedecer o mínimo que Ele pede. Porque quando aquilo que Ele pede para ti te confronta, e não é a tua vontade, é aí que tu tem que obedecer. Porque Deus, Ele trata o nosso coração primeiro, antes de entregar qualquer coisa. E eu não estou falando de bênçãos materiais. Eu estou falando de transformação e restauração em Deus. Quando Deus, Ele pede para a gente obedecer Ele, é o mínimo que a gente tem que fazer por um Pai que deu o seu único Filho para nos salvar. Nós não somos merecedores de nada que temos. A graça e a misericórdia de Deus que nos mantém aqui, que nos mantém felizes, que nos mantém com saúde, saudável. É a graça e a misericórdia de Deus. Sem ela, a gente não vive. Olhe para o teu interior, que tu veja, que tu entenda, que tu estude a palavra, que tu ore. Às vezes a gente precisa que o Senhor sonde o nosso coração e tire os caminhos maus que tem nele. Porque engano há no coração do homem. Nosso coração é enganoso. E nós temos que lutar contra a nossa carne. Porque o nosso coração, ele sempre manda fazer o contrário da voz de Deus. O contrário daquilo que Deus quer para nós. Então, que a gente possa viver e que a gente possa entender a palavra de Deus. Mas, acima de tudo, que a gente saiba obedecer aquilo que Ele quer, não aquilo que a gente quer.